Oi, hoje eu vou contar a história de quando pela primeira vez um garoto se declarou pra mim. Bom, essa história começa quando eu tinha entre 7 e 8 anos. Sim, eu era muito nova. E o garoto, ele tinha, acho que entre 12 e 13 anos. Só que o que aconteceu? Essa história ocorreu no condomínio da minha avó. E eu e esse garoto éramos muito próximos. Tipo, todo dia a gente saía pra brincar. E ele era vizinho da minha avó, vizinho de trás. Ou seja, a casa da minha avó era na frente e a casa dele era no fundo da casa da minha avó, praticamente. Aí, o que acontece? Esse garoto começou a meio que ser um pouco stalker, digamos assim. Porque antes da gente se conhecer, eu e minha prima, a gente brincava muito na garagem da minha avó. Na casa antiga da minha avó, no caso, que era na frente da casa desse menino. E aí a gente brincava na garagem da minha avó. E esse menino, que eu vou chamar ele de Fi, porque o nome dele começa com Fi. O Fi começou a observar muito eu e minha prima. Que aí a gente não prestava atenção nisso, porque a gente era criança. Eu tinha entre 7 e 8 e ela 8 e 9. E aí o que aconteceu? A gente estava brincando lá um dia e esse garoto o Fi tava observando. E eu percebi. E na hora que eu olhei, ele simplesmente saiu. Ele saiu e entrou no quarto dele, porque era um sobrado a casa. E aí o que acontece? Depois desse dia, eu não liguei, eu não contei nada pra ninguém, mas aí depois, uma vez eu tava com a minha prima brincando na rua e esse menino apareceu. O Fi simplesmente apareceu lá pra brincar com a gente. E aí ele se apresentou, tal, falou o nome dele, ele perguntou o nosso nome, da cidade, e a gente falou. E aí o que acontece? Depois a gente foi brincar com ele e ele começou a todo dia querer brincar com a gente. Até mesmo depois dos meus avós mudarem pra casa que era atrás da casa dele. Ou seja, era mais difícil da gente se encontrar. Só que sempre que a gente se encontrava, ele ia lá na casa da minha avó e batia lá na porta pra gente brincar. Coisa normal de criança. Só que aí começou a ficar meio que. Ele começou meio que ficar possessivo demais comigo. E tipo, uma vez ele perguntou assim: Ah, você prefere eu ou sua prima? E eu, toda na inocência, fui falar: Ah, eu prefiro a minha prima. Porque ela é minha parente e eu amo demais ela. Além do fato de eu estar há muito mais tempo com ela do que com você. Eu acho que eu fui um pouco indelicada. Mas eu era só uma criança, não quero ninguém me julgando nos comentários. Mas o que ele ficou meio triste com isso. Óbvio, a pessoa que você gosta acabou de falar que prefere qualquer pessoa do que você. Não é qualquer pessoa, é a prima dela. Só que na cabeça dele não entrava isso. E tipo, eu fiquei olhando aquilo. Eu era uma criança, eu só tava assim. Eu não fiz nada de errado. Eu falei que eu gosto mais da minha prima do que de você. Aí ele falou: Ah, então tá bom. Tchau. E depois de um mês, a gente ficou um mês sem se falar. Aí depois, quando eu voltei pra lá, nas férias de julho do meio do ano, que é onde tá meu aniversário, né? Perto do meu aniversário, esse menino chega lá, bate na porta e fala: Ah, eu vim brincar. Eu vim brincar com comigo. Que no caso, eu tenho um nome, obviamente, mas eu não vou falar aqui. E aí ele simplesmente chegou, minha avó deixou, e aí ele me convidou pra ir na casa dele. E minha avó deixou, né, com permissão dos meus pais, do meu avô. E aí eu fui na casa dele, brincar com ele, jogar videogame. Porque eu sempre fui uma criança moleca. Eu gostava, uma menina moleca. Eu gostava de brincar na rua, sujar meu pé, tipo, correr descalço. Inclusive eu tenho um monte de problema no meu pé por causa disso. Eu jogava videogame com os meninos. Sempre tive mais amizade com meninos do que meninas. E aí, ele me convidou pra ir na casa dele. Eu fiquei super feliz porque a gente ia jogar Mario. Ele tinha Nintendo Switch. E era meu sonho na época ter um Nintendo Switch.
Então, quando ele me chamou pra jogar Mario, eu fiquei super animada e convenci minha avó, né? E aí, eu tava jogando lá com ele simplesmente vira pra mim e fala: Ah, eu cansei de jogar, vamos brincar de outra coisa? Aí eu falei: Ah, bora, né? Brincar do quê? Ele olhou pra mim e falou assim: Vamos brincar que eu sou seu namorado pra vida inteira. Aí eu olhei assim pra ele, eu fiquei olhando. Aí eu era uma criança, eu sei que eu já falei, mas eu era uma criança, eu não entendia nada dessas coisas. Eu pensei que ele tava, tipo, brincando, que tava fingindo, né? Tipo, brincadeirinha de papai, mamãe e família. Aí ele falou assim: Vamos brincar de que eu sou seu namorado pra vida inteira. Aí ele chegou. Olha, presta bem atenção, porque isso daqui eu não contei pra ninguém. Ninguém sabe, minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, nem a minha irmãzinha, nem nenhum dos meus amigos. Inclusive, os meus amigos que forem assistir esse vídeo vão saber agora, né? O menino, ele segurou assim minha mão, forte até, pra uma criança. Segurou minha mão. E aí ele falou: Ah, já que a gente vai brincar de namorados, deixa eu te beijar. Aí na hora eu fiquei olhando assim. Aí eu falei: Não, eu quero ir embora. Porque na hora eu sei, eu me liguei do que, da onde eu tava me metendo. Eu me liguei que ele não queria brincar. Ele queria me beijar, porque ele gostava de mim. Aí o que acontece? Eu tirei assim a mão dele, olhei pra ele e falei: Ah, eu quero ir embora. Posso? Porque eu sempre fui uma criança muito educada, assim. E eu pedia permissão pra praticamente tudo. E aí ele simplesmente falou: Não, não pode. Eu quero que você fique aqui mais pra gente poder brincar. Aí eu falei: Então deixa eu beber água. E na época eu não tinha celular. E aí eu fui beber água. Ó, a minha cabeça, meu Deus, como é que eu não consigo pensar assim? Mas hoje em dia eu não consigo mais pensar desse jeito. Mas enfim, a minha cabeça, eu pensei assim: Tá, eu vou descer, eu vou beber água e eu vou fingir que eu tô passando mal pra eu poder ir pra minha casa. Aí eu fui, bebi água, fiquei mais um tempinho lá com ele, jogando videogame, aquele climão, a gente não trocava uma palavra. Aí eu falei assim: Ai, nossa, eu tô com dor de cabeça. Porque eu tenho um certo problema com dor de cabeça. Então, quando eu falo que tenho dor de cabeça, eu corro pra algum familiar me dar um remédio. Aí eu tava com essa, fingindo, né, essa dor de cabeça, nossa, muito forte. Aí ele falou: Tá bom, eu te acompanho até a casa da sua avó. Aí você toma um remedinho e depois você volta aqui em casa, tá bom? Eu vou deixar você lá e vou voltar. Aí eu olhei assim, na minha cabeça tava: Nossa, ótimo, perfeito, vamos lá. Aí a gente foi pra casa da minha avó, ele me deixou lá e voltou pra casa dele. Aí eu falei: Vó, eu não quero mais sair de casa, eu quero ficar aqui. Aí eu fiquei em casa, na casa da minha avó, né, no caso. E depois disso, o moleque, no dia seguinte, ele apareceu lá, perguntou se eu tava melhor e se eu queria brincar. Aí eu falei assim: Ai, não, desculpa, é que não vai dar. Porque naquele dia que ele foi, tava um dia antes do meu aniversário. E aí eu falei: Não, eu preciso arrumar as coisas do meu aniversário. Que aí depois eu vou pra minha casa, voltar pra minha cidade. Aí ele falou: Ah, tá bom, desculpa, tchau. Então, feliz aniversário aí pra você. Aí depois disso, eu nunca mais conversei com ele. Até hoje, ele nunca mais olhou na minha cara, nunca mais falou comigo. Tipo, às vezes eu encontrava, né, ele no parquinho lá do condomínio da minha avó, porque eu ia lá no condomínio da minha avó brincar com a minha irmã no parquinho. E às vezes ele tava lá jogando bola. Mano, o moleque tem 5 metros de altura. Meu Deus, ele cresceu demais. Hoje eu com 13 anos sou metade dele hoje, com a idade dele. E tipo, eu sou bem alta até. E aí ele nunca mais olhou pra mim. E também ele mudou de condomínio. Então eu nunca mais falei com ele, nem vi ele. Bom, mas é isso, né? A história caótica de
pela primeira vez, o menino se apaixonou por mim e se declarou o amor dele pra mim. Que eu, sinceramente, fiquei um pouquinho traumatizada com essa história. Inclusive, eu tenho outra história de declaração, que essa aconteceu no começo desse ano, nas férias. Então, tipo, se vocês quiserem, eu posso contar. Mas, obviamente, se vocês deixarem o like e comentarem aí pra eu fazer a história da minha segunda declaração caótica, aí eu conto. Mas essa é um pouquinho maior, porque eu lembro de mais detalhes. E essa que eu contei agora, ela é muito antiga e eu não lembro de tantos detalhes assim. Então, provavelmente esse vídeo ficou uma porcaria, porque eu vou editar ele depois agora. Mas qualquer coisa, vocês falam, melhorar, eu posso melhorar a edição. Então, é isso. Beijos!